Olá, eu sou Vanessa Fidelis, professora de artesanato em feltro. Nesta videoaula eu quero mostrar para você como fazer a nossa sacolinha em formato de casinha. Para quem quiser dar um presente, uma lembrança nesse Natal, principalmente para as crianças, né? Mas eu também gostaria de ganhar uma casinha dessa. Então, veja que é algo que chama atenção e que a gente pode fazer coisas lindas, presentear, mesmo que seja uma lembrancinha, dentro dessa casinha vira um presente, né? Então, eu preparei isso especialmente para as minhas alunas, mas quem acompanhou a minha live do lançamento do workshop Vila de Natal também ganhou essa apostila através do grupo VIP. A apostila tem senha, tudo, mas foi tudo explicado na live e lá no grupo VIP todas as informações foram passadas. Aqui eu tô passando para você a videoaula, né, o passo a passo de como montar essa casinha. A gente começa com a parte que vai encapar o papelão, né? Essa é uma caixinha cartonada. Então, a gente vai encapar o papelão com esse feltro. Aqui a gente começa a estruturar essa casinha, tá? O que eu vou fazer primeiro? Então, eu vou pegar o papelão, vou posicionar centralizado aqui no feltro. Você vai ter o molde do feltro e vai ter o molde do papelão, né? As minhas alunas e quem acompanhou a live e conseguiu baixar a apostila vai ter esses moldes. Então, eu centralizo aqui e vou fazer uma marcação. Na verdade, eu vou pegar o avesso do feltro, vou posicionar o papelão de forma centralizada e vou fazer uma marcação aqui. Marcação com a caneta fantasminha, mas pelo avesso, se você não tiver, pode ser outra caneta também. É só pra gente se guiar. Aqui na frente dessa casinha, eu vou fazer um bordado com ponto atrás. Então, eu sempre gosto de fazer esse bordado com ponto atrás com um feltro duplo. Esse feltro ele vai ser colado na casinha, mas ele está uma camada só. E eu quero essa parte dupla. Então, eu fiz uma marcação aqui para eu colar uma outra parte de feltro aqui, bem na marcação. Porque você está usando feltro branco, Vanessa, para poder destacar, para você visualizar que são duas camadas de feltro. Mas você pode fazer na mesma cor do feltro que você está usando na frente. O importante aqui é a diferença que faz quando a gente usa duas camadas de feltro para bordar o ponto atrás. Então, eu vou passar alguns pontinhos de cola aqui só para fixar, para ele não sair do lugar. Coisa pouca, tá? Fixei o feltro, passei uns pinguinhos de cola aqui só para ele não sair do lugar na hora que estiver bordando. Agora eu venho aqui para frente. Aqui a gente também já consegue visualizar o feltro que está lá embaixo, né? Começa a fazer uma bordinha aqui pela diferença de espessura. Você vai imprimir na folha de sulfite mesmo. Aqui eu já cortei no formato da casinha, então você vai ter o formato da casinha com os detalhes aqui para a gente bordar. Então, veja, eu fiz o corte na folha de sulfite mesmo. Imprimiu, você faz o recorte do formato da casinha e vai ter os detalhes impressos aqui. Essa parte que está pontilhada, eu vou fazer furinhos com uma agulha. Eu faço um furo com a agulha em cada pontinho pontilhado desse aqui. Uma agulha maior, pelo fato de ser mais grossa, aquelas agulhas de boneca, essa aqui deve ter 10 centímetros, tá? Então, eu vou furar toda essa voltinha aqui, esses detalhes aqui, eu vou furar para depois marcar com a caneta fantasminha. Eu vou pausar aqui para eu fazer a marcação, senão o vídeo vai ficar muito longo, mas é só fazer a marcação nesses pontilhados aqui para a gente fazer essa transferência aqui para a casinha. Então, eu já fiz a marcação, né? Já fiz os pontinhos ali e agora eu vou pegar a caneta que apaga com o calor e vou começar a marcar. Eu também centralizei aqui o gabarito para ficar a mesma bordinha que ficou lá atrás. E agora eu vou marcar esses pontos. Começo a marcar e vejo se a caneta está saindo lá do outro lado, né?
Confiro certinho. Aqui eu olhei, parece que tá tudo marcadinho, tá? Então, todas as marcações estão aqui, os pontinhos que eu fiz com a caneta. Se ficou fraquinho, eu recomendo você que volte aqui e faça uma remarcação, né? Você vai passar aqui por cima de cada pontinho a caneta novamente, para que você consiga ver essa marcação com mais facilidade, porque como é uma caneta que apaga com calor, quando a gente manuseia esse feltro que tá marcado com essa caneta, ele pode apagar. Então, quando você reforça, você evita um pouco que isso apague com mais facilidade. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou bordar esse detalhe aqui com ponto atrás. E por que, Vanessa, que você está fazendo isso? Você poderia colocar apenas um recorte. Sim, eu poderia fazer um recorte de uma porta bem bonita e colocar aqui. Mas a minha intenção também, no momento de fazer essa casinha, é mostrar para você que você não precisa ficar presa aos recortes de feltro. Então, Vanessa, mas eu não vou comprar o seu projeto, porque eu não vou ter como fazer o pedido do recorte e eu não vou conseguir produzir. Você tem outras opções, veja. Você depois vai ver como vai ficar fofa essa casinha. E aqui eu quero dar a opção para você entender e saber como você vai proceder com as outras casinhas. No caso, se você quiser fazer esses detalhes bordados. E isso vai agregar valor ao seu trabalho. A diferença é que quando a gente usa o recorte, a gente consegue uma agilidade na confecção. Quando a gente precisa bordar, a gente vai ter um tempo maior na confecção, mas você agrega valor porque foi um trabalho feito à mão, bordado à mão, então é diferente. Então aqui é uma situação que eu quero mostrar para você que é possível você fazer as casinhas e ficarem lindas mesmo sem o recorte a laser. Você pode fazer isso bordado. O bordadinho é simples, é com ponto atrás. Então aqui eu já finalizei aqui o bordadinho, primeiro ponto atrás que a gente fez, né? Que foi dessa moldura aqui da porta. E um detalhe, né? Eu costumo bordar com ponto atrás usando a linha de meada, mas eu não tenho a linha de meada branca. Então eu peguei a linha comum mesmo, peguei 2 fios de linha e dobrei esses 2 fios de linha ao meio. Então, ao todo, eu fiz com 4 fios de linhas, né? Que quando a gente dobra ao meio, vai ficar 4 fios. Foi assim que eu fiz esse bordado aqui. Agora eu vou pegar o gabarito e vou recortar a porta. Vou recortar essa porta aqui. Vou posicionar o gabarito aqui novamente. Vou alinhar ali, né, com o bordado, os pontinhos aqui com o bordado. E vou marcar alguns pontos aqui para eu saber que aqui vai ser a porta. Daí eu também já posso marcar a janela. Então eu vou marcar só alguns pontos aqui para eu saber a posição da janela. Vou alinhar aqui e vou marcar. Então eu marquei aqui os pontinhos que é onde eu vou encaixar a janela. A janela vai ser colada, tá? Então com esses pontinhos eu já consigo definir ali o local da janelinha. E aqui também o local da porta. Aqui na porta é outro detalhe. Então eu retirei a porta e agora eu vou fazer os furinhos aqui na porta também. Então, embora ela tenha uma linha ligando os pontinhos, eu consigo ver os pontinhos e eu vou furar ali nos pontinhos que estão marcados.